Baseado nesses cálculos básicos de latitude e longitude, a gente consegue saber com pouquíssimo erro, relativo erro, onde a gente está no globo. Exatamente. E se a Terra fosse plana? Olá, eu sou Lígia Facione. E eu sou Cláudio Vilar. E hoje nós estamos no Berlin Tech Talks. E vamos falar sobre o que hoje, Cláudio? Uma das coisas que mais me intrigam na sociedade. O GPS. O GPS, vamos saber como funciona o GPS. Como é que funciona, Lígia? Como é que funciona? Primeiro, o que é GPS? E o que significa a sigla GPS? Olha, GPS é a sigla de Global Positioning System, que é sistema de posicionamento global. E como é que é esse sistema de posicionamento global? Ele ajuda a gente a se posicionar, a achar onde é que a gente está na Terra. Porque imagina que isso aqui é a Terra, e aí a gente precisa saber, eu tô aqui, como é que eu vou saber que eu tô aqui? Então tem um sistema de coordenadas que foi inventado, que é baseado nas leituras de latitude e longitude. A latitude é o que eu digo que é a cintura da Terra. Se a gente fizer uma linha aqui, na cinturinha aqui da Terra, a gente vai ver a latitude. É como se a gente fatiasse a Terra, a laranja ou a Terra, em linhas assim. Então esta coordenada aqui se chama latitude, onde o zero é o Equador, é a linha do Equador. Então aí eu tenho os graus para cima, 90 graus para cima, 90 graus para baixo, porque 180 graus aqui, né? E tenho também a longitude. A longitude a gente não tem um zero, que é o Equador. A longitude eu pego os 360 graus aqui da Terra e divido em 24 linhas, que são as 24 horas que a caneta falhou, mas são as 24 horas que a Terra leva para fazer sua rotação. Então, eu tenho a Terra toda quadriculadinha e porque ela é quadriculadinha, eu sei a latitude e a longitude para dizer onde é que eu tô. E aí, como é que se fazia isso antes de ter Google Maps? Tinha uma coisa que se chamava astrolábio. Eu vou colocar depois uma foto aí de astrolábio. Astrolábio era um instrumento para eu olhar a posição dos astros no céu e aí eu saber qual latitude e qual longitude eu estava. Que era um negócio extremamente complicado. Na verdade, o conceito de latitude e longitude já existia? Ou o astrolábio veio antes e depois foi adaptado? A questão o astrolábio era um instrumento que me ajudava na localização. Eu não sei se naquela época já se usavam os nomes latitude e longitude. Mas basicamente a latitude sempre foi fácil, porque eu tenho. Onde o 0 graus é onde o sol não faz sombra. Exato, ao meio-dia. É o zênite. Mas a longitude sempre foi complicada, porque eu precisava de relógio para saber onde é que eu estava, para saber se o sol nasce aqui, ou se aqui é 0 graus de longitude, que foi estipulado por convenção, que é no meridiano de Greenwich, que é o 0 graus, onde separa o mundo entre Oriente e Ocidente, teoricamente. Então eu precisava, qual que era a técnica? Eu pegava um relógio que eu sabia do local que eu parti de navio, e aí ia andando e ia vendo o que o meu relógio estava medindo e aí calculava o ângulo, né? E calculava a minha longitude. Era difícil, por quê? Porque a gente tinha relógio de pêndulo aquela hora. Imagina um relógio de pêndulo dentro de um navio. Não tem precisão complicada, né? Então uma das grandes revoluções, que até eu tenho uma sugestão de livro, que é a história do lançamento, da invenção do cronômetro. Porque o cronômetro, a gente pensa que o cronômetro é para medir aquele que mede o tempo, aquele de corrida. De corrida. Mas cronômetro, na verdade, significa um relógio que é preciso o suficiente e atestado pela Academia Suíça de Relógios. Então, o primeiro cronômetro foi inventado na Inglaterra e teve uma história enorme aqui. Esse livro é bem bacana, que conta essa história. E por causa disso foi possível a gente medir a longitude. Mas, mesmo assim, o problema continuava, porque para a latitude eu precisava saber a posição dos astros. Então, aí surgiu na década de 70 do século passado, nem faz muito tempo assim, faz 50 anos, basicamente. 50. O que acontece? Vamos fazer astros artificiais.
vamos colocar os nossos satélites, eu sei onde é que estão os satélites, e aí eu vou ver a posição dos satélites e vou saber qual é a minha latitude ou longitude. E isso, como é que eles fazem? É baseado numa matemática, geometria básica. Isso que é o mais legal. Eu tenho um satélite que eu sei onde ele está, e aí outro satélite, eu faço triangulação, é geometria básica. E como é que eu faço para saber a distância entre o satélite e o ponto onde eu estou? Aí que entra a história, eu preciso de relógios muito, muito, muito precisos, que são os relógios atômicos. Porque as distâncias, um satélite fica a 25 mil quilômetros de distância da Terra, então para eu errar 0,00015 segundos, eu estou errando 40 quilômetros. Então eu tenho um relógio atômico na Terra? Não, eu tenho um relógio atômico, 4 relógios atômicos instalados em cada satélite do sistema GPS. Ele só precisa de um, mas é porque é segurança, né? Senão tem que lançar o satélite de novo, é complicado. Então tem uma constelação de 24 satélites mais 4 ou 8 de reserva que ficam orbitando em volta da Terra. Então eu sempre tenho astros à minha disposição e esses satélites mandam para o receptor de Terra a informação onde é que eles estão, e aí o meu receptor recebe essa informação com a informação do tempo, e eu consigo com 3 satélites descobrir qual é a minha latitude, qual é a minha longitude, qual é a minha altitude. Então os satélites eles mandam um sinal para todos os receptores na base. Isso, e aí... Baseado... Então eles dizem, olha, eu sou satélite 1, eu mandei o meu sinal a hora tal. Quanto tempo chegou no seu receptor? E o receptor faz o que com essa informação? Pois é, o receptor não tem um relógio atômico para sincronizar ao mesmo tempo. Então, ele tem um relógio de quartzo, que é bem preciso, mas não é um relógio atômico. Então, eu preciso de um quarto satélite para matematicamente compensar esse erro. Tudo isso que eu estou falando de uma maneira muito rápida, porque a gente só tem 10 ou 15 minutos para falar, mas eu escrevi um livro sobre como funciona o GPS com desenhinho, com assim, de um jeito... Dá até para criança entender como é que funciona, para saber como é que são esses cálculos matemáticos que eu estou falando muito rápido, mas são cálculos muito simples, tá? E por que a gente tem que usar 4 satélites em vez de 3 satélites, e quais são os erros? E é para download grátis. Olha que legal, depois eu vou colocar o link aí também. Então, basicamente, esses relógios atômicos, eles são instalados nos satélites e a gente usa, inclusive, para outras funções. Mas eles precisam ser muito precisos, porque imagina, o erro do satélite hoje em dia eu acho que é de 5 a 10 metros, ou de 10 a 50 metros, dependendo da localização. Mas o importante é que eu sempre preciso ter pelo menos 4 satélites visíveis onde eu estou. Por isso que às vezes se eu estiver num túnel, ou se eu estiver numa garagem, o meu GPS fica doido, porque... Então todo mundo tem um receptor, não é necessariamente um receptor... de uma empresa ou uma... Não, teu telefone tem um receptor. É o seu celular, é o receptor. Teu celular tem um receptor. E esse hardware do seu celular sempre fica recebendo sinais de todos esses satélites. E aí ele fica calculando, ele sempre tem que ter sinal de 4 satélites para ficar calculando e sabendo onde é que você está. Quando dá um erro, que o GPS me mandou para um lugar aqui, nada a ver, que eu não tô... Ou você vê aquele negócio no mapa, 10 km de distância. Erro. Por quê? Porque provavelmente ele está tracando só 3 satélites. Entendi. E não os 4 que ele precisa para ter uma precisão melhor. Então, ele precisa sempre de 4. E às vezes nem todos os 4 estão visíveis. E são os governos que mantêm esses satélites? O sistema GPS ele foi lançado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos por volta dos anos 70. No começo até era bem restrito o uso, não era todo mundo que podia usar, mas aí eles viram que tinha um mercado enorme. E aí hoje todo mundo usa GPS. Mas tem um outro sistema russo que se chama GLONASS, que também é usado... A maioria dos nossos... relógios, dos nossos telefones, smartphones que tem GPS instalado, eles também conseguem tracar o GLONASS. Que o GPS é o mais famoso, mas o GLONASS é uma outra constelação de satélites russa que é equivalente. A China está lançando um que chama Baidu, que ele já tem 15 satélites só para cobrir a China, olha que luxo. Eles têm um satélite só ali para atender a eles. Pois é, tem gente, mais do que terra, eles têm gente. Tem o Galileu, que é da União Europeia, mas ainda não está pronto. Tem um DORIS, que é um sistema francês, que também tem os satélites. Tem a Índia, tem, o Japão tem. Então tem várias constelações de satélites. Então, para resumir,
A gente tem uma constelação de satélites, todo mundo hoje em dia tem um receptor. Acessa. A gente recebe 3 sinais base e um quarto para corrigir o tempo. E é baseado nesses cálculos básicos de latitude e longitude, a gente consegue saber com pouquíssimo erro, relativo erro, onde a gente está no globo. Exatamente. E se a Terra fosse plana, bicho. Não ia funcionar o sistema GPS, não tinha como funcionar. Tem uma pergunta que fiz nos bastidores aqui, que é o seguinte, quando você, o que o seu celular faz? Porque o seu celular não tem uma antena forte o suficiente para mandar informação de volta. Então, como que o celular se comunica com o GPS para ele saber a sua posição? Hoje, o celular não precisa o satélite está pouco se lixando onde é que eu estou, ele não precisa saber da minha posição. Os satélites estão mandando sinais que a gente chama de pseudo-randômicos, que são pacotes de dados, que o meu celular recebe e diz, veio desse satélite. Eu sei, ele está dizendo qual é a posição dele. O meu celular é que calcula onde é que eu estou. Então ele não precisa mandar nada de volta, por isso que ele não precisa ter antena, ele só precisa receber os dados e ter um relógio bom dentro dele para poder calcular direitinho a minha latitude e a minha longitude. Um satélite de GPS, o que ele faz, na verdade, é ficar fazendo broadcast da posição dele. Exatamente. Então, se você estivesse no banheiro falando e eu começasse a escutar esse som a partir do quanto eu me aproximo do banheiro, eu sei que a área de onde eu tô é na área da casa próxima ao banheiro. Então eles só ficam mandando mensagem e enquanto você vai mudando o que você escuta da mensagem, você tem como calcular, ele está próximo do banheiro e tem um B e esse B vem do quarto, então ele está entre o banheiro e o quarto, e esse C vem da cozinha, então ele está num ponto bem que está entre o banheiro, que está entre o quarto e que está entre a cozinha. Isso. E teoricamente, com 3 satélites eu consigo definir um ponto. Eu só preciso do 4º satélite porque a gente não tem relógio atômico instalado no nosso celular. E aí, pra gente corrigir esse erro. Tem uma outra coisa que é interessante também. Porque a outra informação, que eu estou definindo um ponto no espaço, eu teria que ter altitude. Como é que ele calcula? Porque a gente usa altitude no nível do mar, mas o GPS é matemática, ele não sabe qual é o nível do mar. Isso. Então ele tem que usar uma aproximação matemática da Terra, só que a Terra é toda... A Terra não é bonitinha, redondinha, ela é uma geóide, é um negócio todo louco. E se tiver relógios atômicos, você coloca no alto de uma montanha, o tempo também muda. Existe uma variação só pela altitude. Pois é, não é muito importante, mas então a gente matematicamente se faz uma aproximação por uma geóide, que é uma figura matemática para ele calcular a minha posição de altitude. Isso não é importante para quem está andando na Terra, para a gente que está andando na rua, mas é importante para quem avião também usa GPS. Então eles têm que fazer as aproximações matemáticas. E a outra coisa, última coisa que eu não quero esquecer de falar, é que tem gente que chama GPS de bússola eletrônica. E tudo que o GPS não é uma bússola. Porque o que é uma bússola? Uma bússola, ela mede o ângulo entre o lugar onde eu estou olhando e o norte magnético da Terra. E o GPS me dá essa informação, porque ele não tem isso. Ele só me dá um ponto, ele não diz para onde o ponto está olhando. Então, aquela informação no nosso telefone que diz para onde que eu estou olhando é uma bússola que tem instalada dentro do telefone. Não tem nada a ver com GPS aquilo. Nada a ver. Olha quanta coisa interessante. Mas tudo isso está escrito, desenhado, bonitinho, bem explicadinho no livro para download grátis que eu vou colocar nos links aí. Por favor, baixem, porque eu gostei bastante de escrever e deu bastante trabalho, então quanto mais gente lê, melhor, fantástico, né? É muito divertido. Fantástico, então sabemos mais um pouco sobre o GPS. Estamos bem felizes e vamos usar o GPS para voltar para casa. Ninguém vai se perder hoje. Eu não consigo viver sem GPS. Pois é, ninguém mais consegue. Mas como que era a vida antes disso, né? A gente não consegue nem imaginar. Descobri a gente viajava de moto. As primeiras viagens de moto que a gente fez, quem gosta de viajar de moto é duasmotos.com. Tem um site, tá bem desatualizado, mas são as viagens de moto que a gente fez. E a gente usava mapa de papel. E o mapa às vezes não tinha todas as... A revista ficava debaixo do banco do passageiro. Gente, viajar com mapa de papel, imagina, num lugar que você nunca teve, é bem complicado.
Então, uma das maravilhas da tecnologia, é uma coisa muito, muito, muito bacana. Eu adoro GPS. Não consigo viver sem. Mais de quase 30 anos vendo GPS na minha vida. Então, hoje a nossa startup aqui em Berlim, que a gente ainda vai ter um programa sobre isso, trabalha com GPS. E ela usa os relógios atômicos dos satélites para fornecer uma referência de tempo precisa. Então, é uma coisa que a gente trabalha no dia a dia. Então, é bem interessante. Quem tiver mais dúvidas que a gente puder ajudar, é só escrever, comentar sugestões de outros programas, de outros temas que vocês gostariam que a gente conversasse, né, Cláudio? Dê like e compartilhe com seus amiguinhos e seus vizinhos mais próximos. Isso, divulgue bastante. E até semana que vem. Tchau. Tchau.